Olá a todos, sou Jaquielito Gonçalves Lima de Oliveira, aluno do curso de Engenharia Civil na Universidade de Santo Amaro, polo em Parauapebas, no estado do Pará. É o meu projeto integrador do curso de Engenharia Civil com o tema Acessibilidade na Avenida Wine, em Parauapebas, de acordo com a NBR 15575, sob a supervisão da professora Débora Camargo Cavalheiro. O resumo do meu trabalho tem como foco o estudo de caso de viabilidade e acessibilidade na avenida em Parauapebas, de acordo com a NBR já mencionada, onde fizemos a simulação de como ficaria essa avenida se possuísse mais desempenho, oferecendo acessibilidade às pessoas com algum tipo de deficiência e mobilidade reduzida. A metodologia utilizada neste projeto aprofundou-se nas pesquisas bibliográficas em livros, teses, entre outras referências relacionadas à acessibilidade e desempenho de obras, assim como a utilização do programa Autodesk, o Revit, para solucionar o problema e apresentar o resultado final desta obra na referida avenida. O objetivo geral desse projeto é estudar a viabilidade de levar acessibilidade para as pessoas na Avenida Wine, em Parauapebas, assim como torná-la mais apta e espaçosa para que todos consigam transitar com segurança de acordo com a NBR 15575, conforme as suas instruções. Quanto aos objetivos específicos são analisar a norma brasileira 15575, com relação ao seu desempenho e acessibilidade. Portanto, conclui-se que é possível ter acessibilidade nessa avenida e que ela se tornou mais espaçosa e segura para as pessoas que transitam nela, para que as pessoas com algum tipo de deficiência ou dificuldade em mobilizar-se possam transitar com mais segurança e com mais autonomia. O projeto Integrador 2, que trata sobre o desempenho da construção, onde o mesmo leva em consideração a norma brasileira NBR 15575 sobre as edificações habitacionais de desempenho, logo se delimita a observar uma avenida em Parauapebas, denominada Wine, e demonstrar como ficaria se a referida norma fosse adotada nela em relação à acessibilidade. Parauapebas é uma cidade situada no interior do estado do Pará, onde possui mais de 350 mil habitantes. É uma cidade nova, que possui apenas 35 anos, onde a mesma possui muitas riquezas, já que se tem a presença da mineração em nossa região, onde emprega muita gente, tem-se muitas oportunidades de emprego, o que faz a cidade crescer cada vez mais. A acessibilidade traz mais segurança aos usuários que possuem algum tipo de dificuldade para se locomover em determinados espaços. Portanto, assim, a norma integra as pessoas que têm ou não necessidades especiais. Uma cidade numerosa ou não, ela precisa possuir acessibilidade em determinadas avenidas, ruas, onde se tem um grande número de pessoas transitando por ela. Portanto, tanto os que consigam transitar quanto os que não conseguem transitar possuem, como os cadeirantes, os cegos, por exemplo, a avenida Wine precisa ser regulamentada ou regularizada. Além de não possuir nenhum tipo de acessibilidade que faça com que os problemas aumentem ainda muito mais, esse projeto tem como fim tornar ela acessível. Justifica-se essa problemática com o argumento de que uma rua ou uma avenida muito visitada sem acessibilidade alguma exclui as pessoas de que possuem algum tipo de dificuldades de se locomover. E assim como esta avenida ou rua precisa ter um espaço suficiente para as pessoas transitarem com segurança, para que não se tenha acidentes com atropelamento. Por exemplo, o objetivo geral deste projeto é estudar a viabilidade de levar acessibilidade para a Avenida Wine em Parauapebas, assim como torná-la mais apta e espaçosa para que todos consigam transitar com segurança de acordo com a norma NBR 15575, onde trata de desempenho da construção. Os objetivos específicos são analisar a norma brasileira
NBR 15575 e definir o desempenho na construção e entender a acessibilidade. Pois bem, ao utilizarmos a metodologia de origem bibliográfica, já que fizemos uso de livros, teses, normas, artigos, entre outros relacionados ao desempenho na construção, acessibilidade e o melhor uso de um espaço, utilizamos o programa Autodesk Revit, o mesmo para solucionar o problema e apresentar o antes e o depois da referida avenida. Foi aplicada uma abordagem qualitativa, pois não precisará aprofundar-se em cálculos estruturais e sim em análise criticamente a avenida escolhida para o estudo, recorrendo a pesquisas e entrevistas já realizadas direcionadas a esse assunto e que podem ajudar a resolver o problema em questão. Ainda quanto o método aplicado nesta pesquisa foi hipotético-dedutivo, buscando saber se a opção de levar acessibilidade para a Avenida Wine vai solucionar o problema dos usuários que possuem algum tipo de deficiência ao acesso a essa avenida. Como referencial teórico, utilizei a norma brasileira 15575, que trata do desempenho, que é considerada por muitos um marco na construção civil brasileira. É uma norma de 2013 que teve uma revisão em 2021, mas de forma geral não foi revisão estrutural a norma. A norma faz referência a outras normas, onde pode se encontrar mais de 200 referências, itens específicos inteiros de outras normas também são citados na NBR, tratando de forma mais detalhada, mais compreensível tais assuntos. A norma também está direcionada ao conceito de vida útil do projeto, que é uma previsão de tempo que determinado sistema irá atender aos requisitos de desempenho que são estabelecidos nesta norma. E por fim, tem-se nesta norma também o modelo de escopo de contratação de projetos, que é uma cópia ou uma adaptação desse manual de modelo de escopo de contratação de projeto conforme a NBR 15575. Ainda falando de acessibilidade, de acordo com a Lei 10.098 de 2000, acessibilidade é fazer uso com segurança e autonomia de determinado espaço ou equipamento. E ainda eliminar qualquer barreira que possa impedir a participação social de alguém. Logo, é muito importante entender os principais tipos de acessibilidades existentes e para assim contribuir com um mundo mais inclusivo. A acessibilidade atitudinal se refere ao incentivo e percepções sem preconceitos, discriminações e estigmas, sendo a base para as demais ou para os demais tipos de acessibilidade, pois é necessário ter essa visão mais ampla para pensar em soluções e eliminar barreiras. Para adotá-la, é importante que os próprios gestores institucionais tenham esse valor como parte da cultura, de modo a se transformarem em líderes inclusivos. Acessibilidade arquitetônica e urbanística faz com que sejam eliminadas barreiras físicas em edifícios, espaços e equipamentos urbanos, espaços privados e vias abertas ao público, como calçadas, espaços e vagas adequados, assim como os ambientes internos de um prédio ou residência, do qual é muito importante se ter arquitetos e engenheiros que possam ter uma visão de acessibilidade bem característicos, que possam planejar melhor cada espaço. Acessibilidade em transportes, onde os veículos devem facilitar o uso de pessoas com deficiência e daquelas com mobilidade reduzida, sendo muito importante se ter rampas e assentos apropriados. Ainda sobre acessibilidade, falarei sobre acessibilidade digital, que possui muitos recursos que permitem tanto a navegação e dispositivos digitais, como a interação autônoma e de plena compreensão. E a acessibilidade comunicacional está direcionada a oferecer recursos e atividades que promovam a independência do acesso a qualquer conteúdo, como legendas, áudios, descrições, libras, brailles e etc.
O protótipo da avenida em estudo, situada em Paraupebas, identificamos ser ela muito visitada por possuir muitas lojas ao redor, bancos e outros pontos comerciais. A acessibilidade está dentro da norma de desempenho conforme NBR 15575, no item 16 da norma, que trata de funcionalidade e acessibilidade, do qual este projeto trata justamente da adequação para pessoas com deficiências físicas ou pessoas com mobilidade reduzida, onde este projeto segue a norma NBR 9050, como é indicado na referida NBR 15575. Para se ter acessibilidade, fez-se uma simulação no Revit, onde foi executado aproximadamente 18.475 metros de comprimento desta avenida, pois ela é bem extensa. Ainda com base nas referidas normas, se fez rampas adaptadas, assim como sinalização tátil, como pode-se ver na figura no trabalho apresentado da Avenida Wine, no nosso trabalho apresentado. Aplicou-se então as rampas com uma inclinação máxima admissível de 8,33% e o raio mínimo de 3 metros, onde a inclinação transversal não excedeu a 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. A largura das rampas em L foi realizada de acordo com o fluxo de pessoas, sendo de 1,5 metro, né? O piso tátil de alerta possui o diâmetro de base do relevo de 22 milímetros. Distância horizontal entre o centro do relevo é de 42 milímetros. Distância diagonal entre o centro de relevo de 60 milímetros e altura de relevo de 3 milímetros, onde esse piso, de acordo com a NBR 9050 de 2015, o atende em sua integridade. Portanto, concluo que a Avenida Wine ficou mais organizada ao obter acessibilidade conforme a NBR 15575 de desempenho. Tornou o projeto ainda desta avenida com qualidade necessária para suprir as necessidades dos usuários, como obter um ciclo de vida longo e acessível às pessoas que possuem algum tipo de dificuldade para se locomoverem em determinados espaços, que são as que possuem, né, algum tipo de deficiência e mobilidade reduzida. A norma NBR 9050 ela é citada pela NBR 15575 para que se tenha acessibilidade, onde conseguiu-se analisar como deve ser realizada as rampas, os pisos retrátil, ou melhor, os pisos tátil, por exemplo, para que realmente seja útil para essas pessoas que precisam. A Avenida Wine ficou também mais espaçosa e segura para que essas pessoas transitem com maior segurança. Muito obrigado a todos.